Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que foi sugerido aqui no comentário de um dos vídeos aqui do canal pelo Lucas Pina. O Lucas me pediu para falar sobre a conversão de RGB para CMYK. Esse é um assunto que está inserido naquele grande tema de gerenciamento de cores. É claro que aqui eu não tenho pretensão de esgotar esse tema de gerenciamento de cores. Eu vou tentar produzir um material aqui que seja o mais objetivo possível para que a gente consiga fazer essa conversão de uma forma segura e entendendo o que a gente está fazendo. Mas é preciso, antes de mais nada, antes de ir lá no Photoshop e mostrar como fazer isso, é preciso a gente compreender alguns conceitos para que a gente tenha um pouco mais de domínio sobre esse tema. Lá no Photoshop, eu tenho uma maneira muito simples de fazer isso, uma maneira quase que automática. Mas, se eu fizer dessa forma, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, a gente perde o controle desse processo. Então eu vou tentar, como falei, estabelecer aqui, dar alguns conceitos, fornecer algumas informações para que a gente tenha um pouco mais de domínio, de conhecimento sobre esse processo de conversão de RGB para CMYK. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar aqui é o que é uma definição, um conceito para RGB e para CMYK. O que é RGB, o que é CMYK? E mais do que isso, né? Quando é necessário fazer essa conversão de RGB para CMYK? Primeiro, vou tentar definir de uma forma bastante simples RGB e CMYK. RGB e CMYK são modos de cor, ou modelos de cor, ou sistemas de cor. O que isso quer dizer? São duas maneiras pelas quais as cores são produzidas. Dependendo do dispositivo com o qual você está trabalhando, as cores podem ser produzidas pelo modo RGB ou pelo modo CMYK. Basicamente, dispositivos que emitem luz vão trabalhar no modo de cor RGB. E aí estão os dois dispositivos com os quais o fotógrafo tem maior contato, que são a câmera fotográfica, a própria câmera fotográfica, e os monitores nos quais a gente trata as nossas fotos, a gente vê as nossas fotos. Por outro lado, o modo de cor CMYK é utilizado pelos dispositivos que produzem cor através de tinta. Basicamente, as gráficas que imprimem no processo offset. Então, RGB para luz e CMYK para tinta. E aí a gente já entende por que é preciso fazer essa conversão ou quando é preciso fazer essa conversão. Toda vez que a gente vai imprimir uma fotografia em gráfico offset, e aí, por exemplo, você fez um lookbook e vai produzir um catálogo para aquela marca que você fotografou. Essas fotos precisam ser convertidas para CMYK. Você fez uma campanha publicitária e aquela campanha aquela imagem vai ser impressa numa revista. Essa imagem, essa fotografia precisa ser convertida para CMYK. Então, toda vez que a gente vai imprimir em offset, em gráfica, essa conversão precisa ser feita. Por quê? Ver cores no monitor é bem diferente de ver cores impressas numa página de papel couché, numa revista, por exemplo. Então essa conversão precisa ser feita nesse caso, em que a gente vai imprimir uma foto. E veja, eu estou falando impressão, eu não estou falando revelação. A revelação é aquele processo em que a gente revela a imagem num laboratório fotográfico. É outra história, é uma outra questão. Aqui, a conversão de RGB para CMYK é feita quando você vai imprimir numa gráfica em processo offset. Então, é esse o caso em que a gente vai converter de RGB para CMYK. Além disso, eu queria mostrar uma imagem aqui na tela do meu computador para a gente compreender outras diferenças a respeito desses dois sistemas, desses dois modos de cor. Então aqui nessa imagem a gente tem à direita a representação do modo RGB. O modo RGB é dito modo aditivo. Por quê? Ao se somar os três canais de cor primários, o R, red, vermelho, green, verde e blue, o B, o azul, a gente tem como resultado o branco. Então o somatório, a adição desses três canais em máxima intensidade vai me dar o branco. Por outro lado, o modo CMYK aqui à esquerda é dito subtrativo, porque na medida em que nós acrescentamos o pigmento à tinta, determinados comprimentos de onda são absorvidos. E quando somamos os
todos os canais de cor, o C de ciano, M de magenta e Y e yellow de amarelo, a gente teria que ter o preto. Isso não acontece na prática quando a gente utiliza pigmento, quando a gente utiliza a tinta. Por isso, acrescenta-se mais uma tinta, que é a tinta preta, para a gente ter um preto puro, um preto fechado. Mas, de qualquer maneira, na medida em que somamos pigmentos, comprimentos de onda são absorvidos e, no final das contas, a gente não tem nenhum comprimento de onda sendo refletido e a gente tem como resultado o preto. Por isso, então, subtrativo, porque ele subtrai comprimentos de onda na medida em que a gente vai acrescentando os pigmentos. Então, essas são as duas maneiras de se produzir cor. O modo CMYK subtrativo e o modo RGB aditivo. Outro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: quando a gente fala de modo RGB, a gente tem que lembrar que existem espaços de cor dentro do modo RGB. O modo RGB é a maneira como a cor é produzida, e para a gente entender quais cores podem ser representadas por um determinado dispositivo, ou seja, quais são as cores que um monitor é capaz de mostrar, a gente precisa pensar no espaço de cor. Então, dentro de um modo de cor, a gente tem espaços de cor. No modo de cor RGB, que é aquele com o qual o fotógrafo vai trabalhar na maior parte das vezes, porque está associado aos dispositivos que emitem luz, como eu falei anteriormente, a gente tem basicamente vários espaços de cor, mas basicamente 3 espaços de cor são aqueles com os quais o fotógrafo vai trabalhar mais intensamente. Vou mostrar mais uma imagem aqui na tela do meu computador. Esse gráfico em forma de ferradura ou em forma de vela que a gente vê lá atrás é um gráfico que simula as cores que o olho humano pode enxergar. E a gente percebe aqui 3 áreas delimitadas. Essas áreas delimitadas são os espaços de cor. Como eu falei, existem outras além dessas, mas esses 3 espaços são aqueles com os quais o fotógrafo vai trabalhar mais comumente. A gente tem o sRGB, o Adobe RGB 1998 e o Profoto RGB. O que a gente percebe é que cada uma dessas áreas tem uma determinada, ou abrange uma determinada gama de cores. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que o dispositivo que utiliza o sRGB mostra essa quantidade de cores, essa gama de cores, esse número de cores. Essa gama de cores que um determinado dispositivo é capaz de representar é chamado de gamute. Portanto, cada espaço de cor tem um determinado gamute. E nessa imagem, isso fica muito claro a gente perceber que o gamute do sRGB é bem pequeno, o gamute do Adobe RGB é maior do que o sRGB, mas é menor do que o gamute do Profoto RGB, que é bastante amplo. Então a gente tem espaços de cores que delimitam uma determinada gama de cores, um gamute, e que caracterizam as cores apresentadas ou representadas por um determinado dispositivo. Então isso também é muito importante. Com qual espaço de cor a gente está trabalhando, com qual espaço RGB a gente está trabalhando. Não quero entrar nesse assunto agora, mas basicamente quando a gente vai exportar uma foto para colocar na internet ou para revelar, a gente vai utilizar o sRGB. Quando estou tratando uma foto, eu fotografo em RAW, e quando eu estou tratando uma foto, a minha preferência é por trabalhar com Profoto. Então, no meu fluxo de trabalho, se eu estou trabalhando com a foto, tratando a imagem, um arquivo RAW, eu estou em Profoto, e se eu estou exportando para revelar ou para colocar essa foto na internet, é sRGB. Basicamente é isso. Esse é um outro assunto, quer dizer, assunto para mais um vídeo, a gente não vai ter tempo para cobrir isso aqui agora. De qualquer maneira, é importante a gente compreender isso. No modo de cor RGB, a gente tem espaços de cor RGB que delimitam um determinado gamute, uma determinada gama de cores. Isso acontece também lá no modo de cor CMYK. O modo de cor CMYK também possui perfis de cor específicos, que definem como as cores serão impressas em determinadas impressoras e em determinados papéis. Portanto, é muito importante você saber em qual espaço de cor você está, RGB, espaço de cor RGB, e para qual perfil CMYK você vai no momento dessa conversão. E a gente vai precisar definir isso, essas informações, no Photoshop, para que essa conversão
se dê da maneira correta, principalmente se você estiver utilizando aquele método que eu falei lá no início do vídeo, aquele método mais automático, aquele método mais simples de conversão de RGB para CMYK. Então agora, compreendido minimamente essas definições, vamos lá para o Photoshop, configurar o Photoshop da maneira mais adequada para que essa conversão de RGB para CMYK se dê da forma mais segura possível. Vamos lá então para o Photoshop agora. Então eu estou aqui com o Photoshop aberto e o que eu quero aqui é configurar esse Photoshop para definir qual é o espaço, qual é o perfil que a gente vai utilizar como padrão, né? Que o Photoshop vai utilizar como padrão. E para isso a gente vai em Editar, escolhe a opção Configurações de Cores. E aqui nessa janela de configurações de cores a gente tem uma série de informações que são bastante importantes nesse processo de gerenciamento de cor, mas eu vou me concentrar naquilo que é necessário para converter de RGB para CMYK. E essa informação está logo aqui, olha, na primeira caixa, em áreas de trabalho, eu tenho RGB e CMYK. Então eu preciso definir qual é o espaço RGB, o espaço de cor RGB e o perfil CMYK que eu vou utilizar. Por padrão, eu utilizo Profoto RGB para RGB, eu trabalho no espaço de cor Profoto. Isso não é regra, isso é a maneira como eu faço. Tem pessoas que fazem diferente, essa é a maneira como eu faço. Também não consigo entrar aqui nesse vídeo, nesse assunto, como eu falei antes, né, discutir as diferenças entre os diversos espaços de cor RGB. Inclusive, se isso for um assunto interessante, se tiver alguém aí querendo saber sobre isso, deixa um comentário aqui no vídeo, a gente pode planejar para gravar um vídeo falando só sobre a diferença dos principais espaços de cor RGB. De qualquer forma, eu utilizo Profoto. O que me interessa mais nesse momento é qual é o perfil CMYK. Veja que eu tenho uma série de perfis CMYK aqui, eu posso escolher qualquer um deles. Você precisa definir qual é o perfil CMYK que a gráfica para onde você vai mandar a sua foto utiliza. Então você precisa perguntar lá na gráfica qual é o perfil CMYK que ela utiliza. Normalmente, a maior parte das gráficas hoje vai utilizar o Fogra 39 ou eventualmente o Fogra 27. Aqui, as gráficas com as quais eu trabalho utilizam Fogra 39. Então eu vou definir isso, ou seja, de que maneira esse CMYK vai ser, essas cores CMYK serão representadas pelo processo de impressão daquela gráfica específica. Isso é muito importante, principalmente se a gente fizer a conversão pelo método mais automático, mais imediato, que vai ser o que eu vou mostrar logo em seguida. Então você precisa configurar esse espaço de cor, esse perfil de cor, para que a gente possa ter segurança nessa conversão, principalmente se você fizer essa conversão de modo automático. E é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou abrir uma foto aqui no Photoshop e a gente vai ver essa conversão automática. E depois eu vou fazer essa conversão da maneira mais segura, da maneira que a gente possa, de fato, entender quais são as mudanças que vão ocorrer quando a conversão de RGB para CMYK for efetivamente realizada. Então eu já estou aqui com uma foto aberta no Photoshop, essa foto está no modo de cor RGB e eu sei disso aqui, olha, na barra de identificação do documento eu tenho entre parênteses RGB. Então essa foto está no modo de cor RGB. Mas a gente sabe que no modo de cor RGB a gente tem espaços de cor. Qual é o espaço de cor em que essa foto está? Para descobrir isso a gente pode ir em Editar e aqui embaixo Converter para perfil. Essa janela de converter para perfil se abre e a primeira informação que eu tenho é justamente o espaço de origem, ou seja, qual é o espaço de cor de origem dessa imagem, em que espaço de cor eu estou trabalhando com essa foto. E eu tenho aqui, olha, Profoto RGB. Então essa foto está em Profoto, que é um espaço, um perfil de cor do modo RGB. A gente vai voltar para essa janela depois, porque é aqui de fato que a gente faz a conversão. Mas antes eu quero mostrar outras questões aqui que são importantes. Então eu vou clicar em cancelar, a gente já sabe que essa foto está em Profoto RGB, e se eu quiser converter essa foto para CMYK da maneira mais automática, da maneira mais rápida, sem me preocupar com nada, simplesmente eu vou em Imagem, Modo, e vou mudar de cores RGB, o modo de cor RGB, para cores CMYK, o modo de cor CMYK. Tá aqui, ó. Cliquei em modo de cor CMYK, ele vai dizer o seguinte, que você está prestes a converter para CMYK, usando o perfil Fogra 39. Lembra que a gente
definiu como o perfil padrão CMYK Fogra 39, isso que ele está te dizendo, ele vai converter essa foto que está em Profoto para Fogra 39. É isso que você quer fazer? Eu clico que sim, digo que sim, clico em OK e pronto. A foto foi convertida de RGB para CMYK. Qual RGB? Profoto. Qual CMYK? Fogra 39. Agora, aqui na aba de identificação do documento eu tenho essa informação. Essa foto está em CMYK. E eu sei que é o Fogra 39 porque foi essa configuração que eu fiz inicialmente lá no meu Photoshop. Essa é a maneira mais automática, mais imediata, aquela forma em que você não se preocupa com nada e eventualmente você pode ter uma diferença na hora da impressão importante em relação àquilo que você está vendo no seu monitor e talvez isso seja um problema. E por isso não é o melhor método, não é o método mais aconselhável, porque você não tem muito controle sobre o que você está fazendo. Na verdade, você não tem uma previsibilidade do que você vai ter lá na hora da impressão. Então o que eu vou mostrar a partir de agora é um método de conversão em que a gente consegue ver as mudanças, entender as mudanças que vão ocorrer no momento em que eu converter de RGB para CMYK. Vamos lá para o Photoshop de novo para a gente ver esse outro método. Então voltei aqui para o Photoshop, já temos uma foto aberta aqui. Essa foto está no modo RGB e se a gente quiser saber qual é o espaço de cor, o perfil de cor, a gente vai em editar, converter para perfil e essa foto está em sRGB. Então eu já tenho uma foto no modo RGB, vou converter para CMYK. Podia fazer daquela maneira anterior, que é basicamente automática. Só que aquela forma que a gente viu anteriormente não me permite observar de uma forma precisa a mudança das cores, as mudanças que as cores sofrem quando a conversão é feita. Para que a gente seja capaz de entender essas mudanças, de visualizar essas mudanças, de prever as alterações que as cores vão sofrer no momento em que essa foto for impressa no modo CMYK, a gente vai fazer o processo de prova em tela. Em inglês chama soft proof, em português prova em tela. Essa prova simula essa conversão sem que essa conversão seja efetivamente realizada. Dessa maneira, a gente tem possibilidade de prever as alterações que as cores vão sofrer e eventualmente pode até agir para compensar ou para resolver essas questões. Mas fundamentalmente a gente consegue ver o que vai acontecer depois que a foto for efetivamente, definitivamente convertida de RGB para CMYK. Então o que a gente vai fazer agora é uma prova em tela. E para isso, a gente vai no menu Visualizar e na primeira opção aqui, Configurações de prova, eu tenho a opção Personalizada. Eu vou clicar em Personalizada e uma caixinha vai abrir com Personalizar condições de prova. Então veja, aqui eu consigo definir qual é o dispositivo que eu vou simular. E ele está me dizendo que eu vou simular um dispositivo que utiliza o perfil CMYK Fogra 39. Esse é o perfil que eu utilizo, mas você poderia eventualmente utilizar qualquer outro perfil disponível aqui. Veja, eu tenho vários perfis e você pode, inclusive, usar perfis específicos que o seu impressor te manda. Então, se você vai imprimir essa foto num processo Fine Art, por exemplo, você pode pedir lá para o seu impressor o perfil específico da impressora e do papel que ele vai utilizar. Você instala esse perfil aqui no Photoshop e você pode ver ou simular como a sua impressão vai ficar depois dessa conversão para um perfil específico para uma impressão Fine Art. Esse também é um outro assunto bastante interessante e se houver interesse de alguém sobre esse tema, sobre impressão Fine Art, deixa um comentário aqui que a gente pode eventualmente preparar um vídeo sobre esse tema. Não vou falar sobre isso agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. De qualquer maneira, aqui você escolhe qual é o dispositivo que você vai simular. No nosso caso, a gente vai simular um dispositivo que utiliza o perfil Fogra 39. O que eu quero é que o Photoshop me mostre na tela como essa foto que estava em sRGB vai ficar quando ela for convertida para Fogra 39. Então, feito isso, eu vou clicar em OK. E agora, o que eu estou vendo na tela é justamente a simulação
dessa conversão de RGB para CMYK. Isso pode parecer que não houve nenhuma mudança, mas veja o seguinte, volto lá em visualizar e eu tenho agora a opção cores de prova habilitada. Veja que eu tenho aqui uma marquinha ao lado de cores de prova, indicando que agora eu estou vendo a simulação dessa conversão para FOGRA 39. Isso pode ser identificado também aqui na aba de identificação do documento. Veja, ele está me dizendo que essa foto é originariamente RGB, mas agora está sendo simulada para FOGRA 39. Então, o que eu vejo são as cores, como elas deverão ficar no momento em que elas forem impressas no perfil com o perfil FOGRA 39. A gente não vê mudança porque não tem um parâmetro de comparação. Mas olha que se eu voltar lá em visualizar, a opção cores de prova tem um atalho que é Ctrl Y ou Command Y aqui no Mac. Então se eu pressionar Command Y, olha como as cores mudam, principalmente nessas áreas de vermelho aqui do casaco. Olha, Command Y, percebe como as cores mudam, como elas perdem contraste, como elas perdem saturação. Vou aproximar um pouquinho a imagem para ficar mais fácil da gente enxergar. Olha essa região do casaco aqui, Command Y ou Ctrl Y, olha só a mudança. Então essa é a mudança que as suas cores vão sofrer quando forem definitivamente convertidas de RGB para CMYK. Essa mudança acontece porque as cores representadas por espaços de cor RGB, normalmente elas têm mais saturação do que o CMYK. Vou mostrar uma imagem para explicar isso melhor. Veja essa imagem. Quando a gente compara o CMYK com os espaços RGB, a gente percebe que o CMYK compreende, as cores estão mais no centro do gráfico. São essas cores que têm menor saturação. Portanto, as cores em RGB, elas apresentam uma saturação maior e, via de regra, a grande mudança de RGB para CMYK se dá justamente no grau de saturação dessas cores. E é o que a gente percebe claramente aqui nessa imagem. Veja como em CMYK ela tem menos saturação do que em RGB. Agora está em CMYK, agora está em RGB. Olha como as cores são mais saturadas e mais contrastadas. A gente consegue perceber isso claramente. Vou chegar um pouquinho mais para o lado para ficar melhor isso. Ó, Ctrl Y, Ctrl Y. A gente percebe isso claramente. Então, agora eu sei que se eu imprimir essa foto no modo de cor CMYK, essas cores, principalmente esses vermelhos, vão perder um pouco da saturação do contraste. Isso pode ser um problema, ou isso eventualmente pode ser absolutamente tolerável, depende da sua necessidade. Sempre vai haver essa mudança, porque uma coisa é cor projetada por luz na tela de um computador, outra coisa é cor produzida por pigmento, por tinta, na página, num papel, enfim, na superfície de um papel. Essa mudança sempre vai acontecer. O que eu posso fazer aqui é tentar diminuir essa diferença do que eu estou vendo para aquilo que vai ser impresso. E é isso que eu vou mostrar agora nesse momento. E a gente tem uma maneira aqui no Photoshop da gente visualizar exatamente as cores que estão sendo perdidas. Para isso eu vou voltar lá em visualizar e vou habilitar a opção aviso de Gamut. Essa opção aviso de Gamut vai me mostrar quais são as cores, exatamente as cores que estão sendo alteradas no momento dessa conversão. Eu vou habilitar essa opção e veja, vou tirar o zoom aqui da foto, e veja que imediatamente esse overlay cinza é posicionado justamente sobre essas cores que estão fora do Gamut. Lembra lá na frente do vídeo que eu falei que o Gamut é a gama de cores que pode ser representada por um determinado dispositivo associado a um espaço de cor, a um perfil de cor? Ou seja, o Photoshop está me mostrando aqui quais são as cores, aonde estão as cores que estão fora do Gamut desse perfil de destino, do CMYK FOGRA 39. Ou seja, o CMYK FOGRA 39 não pode mostrar todas essas cores que estão marcadas por esse overlay cinza. O meu overlay está cinza, é bom que eu faça esse parênteses, porque a gente pode mudar a cor desse overlay. Se por acaso o seu tiver de outra cor, é fácil. Você vai, se tiver no Windows, você vai em Editar,
preferências, aqui embaixo, ou então aqui no Mac eu vou em Photoshop, preferências, e vou escolher a opção transparência e gamute. Então, nessa opção eu consigo mudar a cor desse aviso de gamute. Veja, o meu tá cinza aqui, mas eu poderia, por exemplo, botar verde, olha lá. Vou botar aqui verde, vou dar um OK, e vou dar OK aqui de novo, e o aviso de gamute agora fica verde. Então, isso serve apenas para dar um contraste com a imagem. Às vezes a sua foto é da mesma cor que essa marcação, que esse overlay que indica as cores fora do gamute, e fica difícil identificar. De qualquer forma, aonde agora está verde é aonde eu tenho cores que não serão impressas da mesma maneira que o RGB quando foram convertidas para CMYK. E eu consigo, então, identificar isso visualmente mais fácil. E como eu falei, a gente pode eventualmente tentar igualar o que a gente está vendo aqui com aquilo que a gente vai imprimir. E para isso, a gente pode fazer da seguinte maneira. Se eu sei que na maior parte das vezes o problema da conversão de RGB para CMYK é a saturação das cores, eu posso simplesmente pensar em criar uma camada de ajuste de vibratilidade, por exemplo, e baixar os valores de saturação. Veja que na medida em que eu baixo os valores de saturação, o aviso de gamute, a área coberta pelo aviso de gamute, vai diminuindo, indicando que eu tenho essas cores agora na saturação adequada para ser convertida para CMYK sem que haja modificação da aparência da foto. A questão é que quando eu faço isso, simplesmente criando uma camada de ajuste de vibratilidade sobre o plano de fundo, eu afeto a saturação de todas as cores. Veja, eu vou ampliar a imagem aqui para a gente perceber que o braço, o tom de pele foi afetado. Olha lá, vou ligar e desligar o ícone de visualização. Veja como o tom de pele é afetado também. Eu acho que dá para perceber isso no monitor. Todas as cores são afetadas e não apenas aquelas que estão fora do gamute, quer dizer, que não poderiam ser impressas em CMYK. Para resolver isso, eu vou usar um outro recurso. Vou jogar fora essa camada de ajuste de vibratilidade e vou escolher no menu Selecionar a ferramenta Intervalo de Cores. A ferramenta Intervalo de Cores me permite selecionar áreas da foto a partir de informações de cor e de luminosidade. Mas também, se a gente buscar aqui nessa opção Selecionar, veja, eu tenho como última opção a opção Fora do Gamute. Ela me permite selecionar as cores que estão fora do gamute, ou seja, aquelas cores que não podem ser impressas com aquele perfil de cor escolhido. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escolher a opção Fora do Gamute e veja que a seleção acontece justamente nessas áreas que estão marcadas pelo overlay, indicando as cores que estão fora do gamute, aquelas cores que não podem ser impressas por esse perfil com o qual nós estamos simulando a prova. Então eu vou clicar em OK e eu tenho essa seleção feita e agora sim, a partir dessa seleção, a partir da seleção dessas cores específicas, eu consigo criar uma máscara e afetar apenas essas áreas. Olha só, volto lá no meu painel de ajustes, crio uma camada de ajuste de vibratilidade e essa camada de ajuste já tem a sua máscara pintada a partir daquela seleção feita. E agora, se eu arrastar o slider de saturação para a esquerda, diminuir a saturação, eu afeto apenas essas áreas que estão marcadas com o aviso de gamute, porque são essas as áreas que estão mascaradas, ou que na máscara estão pintadas de branco. A gente pode verificar isso pressionando Alt e clicando na máscara. Olha só, quando a gente pressiona Alt e clica na máscara, são justamente essas áreas que estão em branco e, portanto, são justamente essas áreas que vão sofrer a ação da ferramenta, né? Que vão me permitir visualizar a ação da ferramenta. Então, ó, faltou um pouquinho aqui na gola, eu ainda tenho uma marcação em verde. Então, vou baixar um pouquinho mais os valores aqui de saturação. E agora sim. Então, o que eu estou vendo aqui é a minha imagem, como ela deverá ficar depois da conversão para a CMYK. Veja que se eu voltar lá em visualizar e desabilitar a opção de cores de prova, a gente não tem alterações significativas. Por quê? A correção foi feita a partir
de uma seleção apenas das cores que estão fora do gabumute, portanto não poderão ser impressas quando a conversão de CMYK for feita. Então, feito essa prova em tela, definida essas cores que sofrerão alteração e ciente dessas alterações, agora sim eu posso fazer a conversão para CMYK. E para fazer a conversão para CMYK, a gente vai em Editar, Converter para perfil. E agora, nessa janela de converter para perfil que a gente já tinha visto anteriormente, eu vou efetivamente fazer a conversão. O espaço de origem é o sRGB. O espaço de destino qual vai ser? Eu vou escolher o FOGRA 39, que é aquele espaço, aquele perfil CMYK utilizado pelas gráficas com as quais eu trabalho aqui, e foi aquele perfil que eu utilizei para fazer toda aquela simulação em tela. Então, feito isso, eu clico em OK, pronto. A foto está convertida para CMYK. Está aqui, olha, na aba de identificação do documento, CMYK. Essa foto está convertida para CMYK, eu só preciso salvar esse arquivo e agora ele pode ser mandado então para a gráfica sem qualquer problema. Então espero que tenha ficado claro, não é um assunto simples, a gente precisa de uma certa base para compreender esse tema, mas espero que isso tenha ficado claro e que isso ajude aí quando você tiver essa situação de converter de RGB para CMYK. Se o vídeo foi interessante, se o vídeo foi bacana, eu não posso deixar de pedir, curte, compartilha, comenta, isso é muito importante para o canal, é isso que faz com que esse material seja mostrado para mais pessoas e que o canal possa atingir pessoas que talvez precisem dessa informação. Agradeço muito a todos que ficaram até aqui, muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo então.